Bem, eu vou iniciar o que é denominada a apresentação do livro Anarquia e Anarquismos, Práticas de Liberdade e Histórias de Vida no Brasil e Portugal. Este livro tem um historial que passa fundamentalmente por uma relação intensa e extensa entre amigos e amigas no Brasil e Portugal. E a conjugação dessa viagem de amizades e identidades consumou-se atualmente neste livro Anarquia e Anarquismos, não como uma apologia ou como um processo de tentativa de ver na anarquia e no anarquismo algo que é altamente só positivo, mas também tem contradições. A própria leitura que eu fiz, em certa medida eu tive um papel importante nesse aspecto, é que eu acho que entre anarquia e anarquismo existem imensos conflitos, imensas contradições e, sobretudo, imensos equívocos. E, portanto, a partir dessa premissa básica da elaboração deste livro, foram convidados 21 autores, mulheres e homens, distribuídos em 13 capítulos por autores brasileiros e 8 por autores portugueses, entre os quais 2 estão aqui representados, João Freire e Isabel Rufino. Bem, e a intenção, basicamente, foi cada um per si, destes autores que eu acabei de referir, tentasse intervir no sentido de uma leitura singular, de uma leitura específica, porque a maioria das pessoas declaradamente se consideravam anarquistas, embora alguns possam se considerar só como libertários, mesmo assim com reticências, com interrogações. A partir daí, a parte dos autores que se referem à contemporaneidade do anarquismo e da anarquia, eles debruçam-se sobre um objeto de observação, e necessariamente um objeto científico, daí decorre, sobre problemas contemporâneos, ou movimentos sociais, ou problemas ecológicos, ou problemas do feminismo, porque dentro do anarquismo há uma corrente muito forte que é o anarcofeminismo, e portanto a coisa teve a sua divulgação, e até sem desprimor para outros livros, até vos posso dizer que em termos daquilo que chama a edição e-books, a edição virtual, este livro já teve em situação de best-seller no Amazon, bem entendido por leitores portugueses, mas também de outras proveniências. Ora bem, no caso específico deste livro coordenado por mim, por o João da Mata e a Juniel Rebelo Almeida, no meu caso específico, na minha maneira de refletir sobre anarquia e anarquismo, eu vim de um mundo de reflexão a este nível que me levou, na maior parte das vezes, a adotar ou a pensar a anarquia, a sentir e agir relativamente à anarquia como modelo. E, portanto, vamos lá ver, eu aproximei-me mais do anarco-individualismo na minha história de vida, e do anarconaturismo, que, por exemplo, do anarcossindicalismo, ou dos outros, ou anarcocomunismo mesmo, ou dos outros tipos de anarquismos que, entretanto, emergiram na história da humanidade. E posso referir, e senti, e isto é uma autocrítica que eu faço a mim mesmo, que a maior parte das vezes eu tinha uma postura comportamental que se aproximava ou se desenvolvia numa ação individual e coletiva, sempre baseado na modulação da própria anarquia. Ou seja, o Kropotkin, o Bakunin, ou a Revolução Espanhola, ou a Comuna de Paris de 1861 tinha uma maneira era uma maneira de refletir e de sentir e agir, de caminhar no sentido da Revolução Social, em que havia que praticar, havia que ser uniforme, havia que ter um comportamento padrão que fosse revolucionário e não reformista. Ora bem, isto eu senti que na minha própria evolução, muitas vezes os próprios anarquistas entre eles conflituavam na sua maneira de ser, a partir da padronização comportamental, da modulação que fizeram da sua vida,
conflitavam entre si e que a maior parte das vezes aquilo que diziam que era o fim do Estado ou o fim do capitalismo era, em certa medida, muito expressado, ou porque eram impotentes, porque pensavam que havia os oprimidos e os explorados ou a classe operária que um dia se levantaria e fazia a revolução e erradicava a exploração do homem pelo homem. Bem, evidentemente, na impotência histórica, no meu caso pessoal, mas não é este foco, na impotência histórica desta realização, evidentemente, o que é que faziam? Era a comemorativite, que era a padronização. Não havia o São José, nem o São Manuel, nem a Senhora de Fátima, havia o São Baconino, ou outro santo qualquer, ou mesmo a Revolução Espanhola. Portanto, havia a prática sistemática da ausência de uma plasticidade social para realizar a Revolução Social, sempre estes substitutos de comemoração. Bem, a partir daí, eu comecei, mas já tenho nada. Anarquia, o conceito de anarquia que eu conheço, sobretudo do Proudhon e do Reclus, no caso do Reclus, dizia que a anarquia é a mais alta expressão da ordem, sem dominação, sem coação. Mas não é bem isso. E depois eu via nos mídias em geral, em jornais de todo tipo, nos políticos de todo tipo, anarquia é desordem, caos, é a negação de tudo. Bem, eu pensei, bem, bom, vou tentar não chegar à física quântica, mas passar de uma probabilidade histórica que é valorizar o próprio caos. Quer dizer, dar substância, singularidade ao próprio caos, como autogoverno generalizado de pessoas. Portanto, há 3, 4 anos, mal ou bem, eu considero que a anarquia é um caos auto-organizado, sem Deus e sem ambos, e só poderá ser uma probabilidade não linear no espaço-tempo do universo, ou do cosmos. Isto quer dizer que esta concepção da anarquia, em certa medida, destrói todas as hierarquias que pode haver sobre os indivíduos singulares, meninos e meninas, e sobretudo meninos e meninas relativamente aos pais, e relativamente aos empresários, e relativamente aos padres, e relativamente aos políticos, e relativamente a toda a espécie de gente que só vive a partir da hierarquia, não consegue ser gente sem essa maneira. Bem, e eu pensei que a grande contradição era justamente esta, dos anarquismos. Aqui, a melhor leitura do anarquismo era a melhor revolução, era a melhor hipótese de revolução social, era o melhor modelo. Mas quando é modelo, quer dizer que tem que haver uma uniformidade comportamental, tem que passar tudo pela mesma bitola. Eu pergunto como é que a espontaneidade e a informalidade comportamental, como é que a singularidade de cada um em termos de amor, criatividade, eu diria liberdade e amizade poderia emergir. Bem, e eu aí, depois a partir daí, desta concepção da anarquia, digo que mesmo os anarquismos, e quase todos os modelos, são modelos contraditórios e negativos da própria liberdade, da criatividade, do amor e da amizade. Bem, agora, e se eu ainda tentar pegar na anarquia como conceito de autogoverno generalizado, e no caso como caos auto-organizado sem Deus e sem ambos, como sendo uma probabilidade não linear no espaço e no tempo, basta-me comparar a relação que temos e que devemos ter com as espécies animais e vegetais. Justamente a relação que a espécie humana tem com a espécie animais e vegetais é uma relação hierarquizada, é uma relação de dominação, é uma relação de destruição, é uma relação de morte. Ora, é por isso que eu digo que é extremamente difícil não pensar que a própria anarquia, esta anarquia que eu em certa medida defendo, que necessariamente será utópica para muita gente, e não mais do que isso, ela, em certa medida, não concebe outra coisa que não seja a liberdade e a criatividade, o amor e a amizade de todas as espécies animais e vegetais, sem que a espécie humana esteja lá como a hierarquia destrutiva e de morte e de assassinato. E aí realmente há anarquismos que podem evoluir, que é sobretudo o anarconaturismo e o anarco-individualismo, mas mesmo esses têm o problema da padronização comportamental
no espaço-tempo das nossas vidas cotidianas. E, portanto, eu penso que, para mim, historicamente, a anarquia, não os anarquismos, tem mais hipóteses de emancipação da espécie humana do que nunca, tendo presente aquilo que estamos a assistir a nível mundial, a todos os níveis, no interior da espécie humana e da espécie humana com as outras espécies vegetais, ou das relações com as espécies vegetais e as espécies animais. Portanto, este livro, digamos que foi e é uma produção de singularidades interpretativas e explicativas e compreensivas de cada um, dos 21 autores, fizeram parte dos diferentes capítulos, e eu diria que está tudo em aberto. Está tudo em aberto. Nada é definitivo naquilo que eu estou a dizer. Agora, o que eu penso, o meu espaço-tempo de vida e de morte, sobretudo de morte, está mais próximo de que está longínquo, mas assim, como dizia o José Arranjo, relativamente à sociedade em geral e relativamente a alguns anarquismos, por aí não. Temos que ir para o outro lado. Temos que ir para o outro lado. Temos que aprender e aprender como autogoverno generalizado. Cada um de nós assumir a capacidade de vida, no sentido que eu vos disse, liberdade, amor, criatividade e amizade, de tal forma não seja necessário ninguém acima de nós para dizer o que é que podemos sentir, pensar e agir. Portanto, isto seria o meu testamento, eventualmente no meu testamento, a minha leitura, peço desculpa. Não vou agora aqui tentar desenvolver todos os 21 capítulos, porque isso pertencia a quem o escreveu. No caso estará aqui, a quem o escreveu, no caso estará aqui Isabel Rufino, que falo-á na altura própria e no melhor sentido do termo. Pronto, é tudo.